Muito bem, gente, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à tela do meu A30 e eu vou recuperar com vocês um conteúdo relacionado a selecionar para ouvir. O conteúdo que foi abordado aqui neste canal no começo do ano passado e que retorna agora com enfoque na leitura de tela. O primeiro enfoque foi o de apresentar essa função ano passado. Conversar um pouco sobre essas possibilidades de escaneamento, reconhecimento de caractere, enfim, né? Essas paradinhas que estavam sendo mais trabalhadas no Android e que, enfim, melhoram a cada dia que passa. Mas agora eu acho que o enfoque a gente precisa dar em cima da questão da leitura de tela. O link para esses conteúdos que eu gerei no passado vão estar na descrição. E é isso, chamadinha do canal, já voltamos. ETS Supremo. Bom, antes de mais nada, acho que eu preciso fazer uma breve explicação do que é o selecionar para ouvir. O selecionar para ouvir digamos, uma ferramenta de acessibilidade que está presente ali na suíte de acessibilidade do Google, tá? Ele existe, acho que desde o Android 6, eu não lembro agora, mas enfim, acho que desde 2017 que essa função existe. E ela teve uma magnitude no final de 2019 e começo de 2020, que fez com que ela tivesse possibilidades de escaneamento de tela muito interessantes. Possibilidades essas que já eram exploradas por scanners, enfim, por ferramentas de acessibilidade ou não, enfim. E isso fez com que esse conteúdo que eu gerei no ano passado ficasse na memória de muita gente. Muita gente lembra desse conteúdo quando, por exemplo, lembrou desse conteúdo quando saiu o iOS 14, enfim, e agora mais recentemente, enfim, com essas questões relacionadas a outros leitores de tela, e a gente nunca tinha abordado o uso do selecionar para ouvir em conjunto com leitores de tela. E essa abordagem, na verdade, não partiu de mim, partiu do Clebson Rocha. O Clebson, semana passada, ele utilizando o selecionar para ouvir, ele mostrou algumas coisas que ele conseguia fazer com o selecionar para ouvir em conjunto com o leitor de telas lá do seu uso. Eu não sei que leitor que o Clebson estava usando, mas o interessante aqui do selecionar para ouvir é que, enfim, ele pode ser utilizado tanto com Talkback, quanto com Geshu, quanto com qualquer outro leitor de telas que seja da sua preferência. Afinal de contas, a gente também tem essa liberdade aqui no Android, a gente tem alguns leitores de tela, e a gente tem algumas ferramentas de acessibilidade que a gente pode utilizar em conjunto com esses leitores de tela. iOS não tem? O iOS tem, mas digamos que a coisa é um pouco mais diferente pro lado lá da Apple. A gente já vai entrar nisso, mas primeiro eu preciso mostrar para vocês como é que a gente ativa, como é que a gente localiza isso, porque vamos entrar aqui em configurações, porque cada, uh, cada hardware vai ter, digamos, as suas especificidades. A gente está falando aqui de Android. Android tem, digamos que uma diversidade, olha que coisa bacana, tem uma diversidade não só de hardware, mas também de software lidando com o Android, porque o Android, ele por si só, sozinho, ou pensado da maneira como o Google pensa, ele é um sistema operacional, mas quando ele cai na mão dos mais diversos fabricantes, ele muda, né? Ele tem magnitudes diferentes. Então, eu para ativar aqui o selecionar para ouvir, eu vou em acessibilidade, eu estou usando a One UI da Samsung, e eu vou até configurações avançadas, e aqui eu tenho os atalhos de acessibilidade, tá? Enfim. Botão acessibilidade, selecionar para ouvir. E eu tenho aqui configurado no botão de acessibilidade o selecionar para ouvir. Neste caso aqui,
eu estou utilizando os botões virtuais aqui do Android, beleza? Então eu tenho aqui a tecla voltar, recentes, início, voltar. O voltar ele está à direita, na parte inferior da tela, e bem na parte inferior da tela à direita, a gente vai ter o menuzinho de acessibilidade, onde nesse menuzinho de acessibilidade eu só tenho configurado aqui o selecionar para ouvir. E aqui tem os demais atalhos, ó. Esse atalho aqui, ó, de seta para cima, né, de volume mais, e bloquear o telefone, eu uso para ativar e desativar o talkback. Teclas aumentar e diminuir volume, G mais. E o aumentar e diminuir o volume é G-SHU mais, tá com essa nomenclatura agora o G-SHU. Então, enfim, você precisa avaliar aí como é o seu hardware e em que posição essas ferramentas aqui de manipulação de recursos de acessibilidade estão situados aí no seu Android, baseados aí nas modificações ou não modificações feitas aí pela fabricante que está te entregando o sistema operacional, beleza? Bom, em primeiro lugar, acho que eu preciso enfatizar primeiro, é importante que vocês tenham noção disso, de que o selecionar para ouvir, ele precisa ser ativado e desativado, porque, enfim, quando a gente ativa ele, a gente vai ter uma espécie de playerzinho, eu vou ativar aqui, a gente vai ter uma espécie de playerzinho, aonde ele tem um botão maior, que aqui tá em vermelho, né? Começar a leitura contínua. A gente também varrendo aqui para a esquerda tem o começar a leitura contínua. Expandir, desativado. E a gente tem aqui a possibilidade de expandir ele. Aqui está desativado porque eu não toquei em nada, né? Se eu tocasse alguma coisa eu ativaria, eu expandiria, para que eu pudesse aqui também, deixa eu clicar em alguma coisa para ele ler. Opa. Acessibilidade. Clicar aqui em acessibilidade. CL 96%. Vamos clicar agora aqui Selecionar para ouvir. expandir. E aqui quando eu expando, né? Desativar, selecionar para ouvir. Tô Selecionar fazendo para ouvir. aqui a exploratória, já explico. Aumentar a Vamos velocidade. varrer para a direita, eu consigo aumentar a velocidade do TTS. Próximo item. Próximo item, próximo parágrafo, enfim, né? E aí ele já fechou. Ele é visual, ele é uma parada visual. Item anterior. Reduzir velocidade. Reduzir Desativar. velocidade, recolher. Agora sim eu consigo recolher. Enfim, eu tô com ele ativo, Desativar, selecionar para ouvir. Pausar. Expandir. então eu tenho Pausar. dificuldade Expandir. Desativar. Pausar. Expandir. para navegar e para sair dele. E eu tô fazendo gestos de voltar para que vocês percebam que eu não consigo Desativar, selecionar para ouvir. fazer nada enquanto ele estiver ativado, porque ele está ativado para fazer uma leitura. Então é importante que depois que eu faça a leitura com ele, eu venha aqui Acessibilidade. Barra de navegação. na acessibilidade, clique 2 vezes para desativá-lo, beleza? Fácil. Então assim, tenham sempre em mente que ao ativar ele e ao se fazer a leitura com ele, o desliguem, o desativem depois, beleza? Bom, eu tô aqui numa conversa aqui com a minha mãezinha, que sempre me manda coisas de bom dia e tal, enfim, né? 44. Deixa eu mandar fazer esse download dessa imagenzinha. 57 de 44. E assim, ó, aqui nessa conversa a gente precisa entender que muitas vezes uma imagem, por exemplo, que é o que a gente vai querer ler agora aqui, ela ocupa quase que boa parte da tela. Então, geralmente, eu acabo dividindo a minha tela em duas. Eu ainda tenho resíduo visual, mas eu ainda utilizo esse expediente porque, óbvio, o meu recurso principal, como eu gosto de enfatizar aqui no TTS, é a leitura de telas. Eu não costumo utilizar o meu resíduo, a minha visão, para ler, ainda mais essas letras que vêm em algumas imagens, que são letras bem complicadas da gente ler. Não seria o ideal, né? Então eu costumo também utilizar esses expedientes para mim. Então como é que muitas vezes eu faço? Eu divido a tela do meu smartphone em duas, na parte superior e a parte inferior. E como a gente está falando aqui de escanear uma imagem, e imagens ocupam boa parte da uma foto que você recebe, sei lá, uma mensagem de bom dia, como é o caso aqui, eu quero crer, são imagens que, para que eu consiga fazer a exploratória e encontrá-las, eu não vou ter muita dificuldade. Então, aqui no meu caso, e é o caso de vocês, eu posso clicar então facilmente na parte inferior da tela, no centro da parte inferior da tela, e eu posso também
clicar na parte superior da tela para fazer exploratória em busca de imagens que estejam em ambas essas duas regiões. Então o centro da tela, tanto da parte inferior quanto da parte superior, me ajudam, me auxiliam, né? Isso, enfim, se tratando de se fazer busca por imagens, né? Eu vou tocar aqui, então, no selecionar para ouvir, porque nós temos duas maneiras de usar o selecionar para ouvir, tá? A gente tem o momento em que a gente toca no selecionar para ouvir e toca na tela para que ele leia para nós. Esse é um tipo de uso. E a outra maneira é tocar no selecionar para ouvir, encontrar o selecionar para ouvir e mandar ele ler toda a tela para nós. Beleza? Então vamos fazer aqui. Acessibilidade, barra de Clicar em acessibilidade, eu vou clicar no centro da parte inferior da tela. ver foto. Olha, ele falou ver foto, mas geralmente ele reconhece. Então, como eu sei que ele reconhece, eu vou tentar mais uma vez. Para recomeçar. Olha, ele leu o texto, ó, para recomeçar, ó. Para continuar. Para Que nunca nos falte força e fé. Que nunca nos falte força e fé. Então, como eu já sabia que aqui ele leria, isso eu cliquei no selecionar para ouvir, na parte inferior, na parte no canto, no rodapé da tela, né, na parte inferior direita da tela, onde ele está. Eu dei 2 toques nele e cliquei na parte inferior da tela, mais ou menos no seu centro, dei uma deslizadinha e tal. Agora eu cliquei de novo nele, chamei ele novamente. E agora eu vou fazer a exploratória para encontrar o selecionar para ouvir. Então, vamos fazer aqui a exploratória. Ontem, encaminhada. Sempre. Existe uma pausar. Achei, ó. Desativar selecionar para ouvir. Achei o selecionar para ouvir. E assim, ó, geralmente ele fica situado na parte superior direita da sua tela. Então, começar a procurar na lateral direita é um bom caminho. A partir do momento que você encontra ele, você pode dar 2 toques e mover ele para a parte que você quiser da tela. Você dá 2 toques, segura, sobe, desce, arrasta. E aí quando você achar que essa parte aqui da tela é interessante, você solta, ele vai ficar lá. Ele só vai sair de lá quando você for lá novamente e o tirar de lá, beleza? Agora eu vou varrer para a esquerda. Pausar. Porque ele está lendo por alguma razão já, mas a gente não está ouvindo nada. Eu acho que deu uma bloqueada aqui. Então cliquei 2 vezes, deu esse barulho. Desativar selecionar para ouvir. Varri para a direita, agora vou varrer para a esquerda para voltar. Retomar. Retomar, vou dar 2 toques em retomar. Existe uma razão. Para continuar. Que nunca nos falte força e fé. Para recomeçar. Bibiana Benites. Bondael. Viver. 9:35. Encaminhar para. Veja que beleza que ele deu toda a imagem. Ele deu todo o conteúdo da imagem que foi baixada. Agora, isso dentro da conversa. Quando eu estou na imagem, ó, WhatsApp. quando eu entro na função ver foto e eu expando, eu percebo que aqui WhatsApp. ele não lê. Mas eu não posso dizer que é porque o software do Google não está lendo. Porque aqui, na verdade, quando eu estou abrindo essa imagem, eu estou abrindo essa imagem com o WhatsApp. Então, o que eu estou tendo aqui é uma maneira como o WhatsApp está abrindo essa imagem para mim, dentro do software WhatsApp. E eu não sei até que ponto esse software está dialogando bem enfim, com a arquitetura aqui de acessibilidade do Google. Eu vou tocar de novo aqui em selecionar para ouvir. Agora dentro dessa foto, dentro do WhatsApp, o WhatsApp me exibindo essa foto para mim. Vou dar 2 toques. Vou procurar novamente ali Desativar selecionar para começar a leitura contínua. começar a leitura contínua e vamos ouvir, ó. K. Mãe. Ontem 9:35. Favoritar. Encaminhar. Mais opções. Não leu mais nada, viu? Perceberam? Porém, se eu sair aqui da conversa e abrir aqui a minha galeria, ó, Galeria. vou entrar aqui na galeria, a galeria da Samsung também 15 de junho de 2021. é uma galeria extremamente acessível. E a gente sabe, voltamos, digamos, a essa, o pessoal chama de fragmentação, mas a gente também pode chamar de diversidade que o Android tem, onde a gente tem os mais diversos tipos de software de galeria, com seus mais diversos níveis de acessibilidade. Eu estou na galeria da Samsung e aqui eu vou clicar novamente em selecionar para ouvir. Acessibilidade. Barra de navegação. Eu sei que essa foto, ela é a primeira foto que vai aparecer na minha galeria, porque foi a última foto, a foto que eu acabei de fazer o download dela, então, dessa imagem, né? Primeiro eu vou clicar no centro da tela aqui, Nenhum texto encontrado no local. e eu vou clicando, vou
Nenhum texto encontrado no Eu local. vou fazendo aqui Para exploratório. continuar. Ó, que já nunca achei no scout texto. força e pé. Fazendo a exploratória, eu já achei texto. E aí, quando selecionar para ouvir, ele encontra um texto e ele faz a leitura, ele mesmo se fecha. Beleza? Como é que eu sei que ele fechou se ele não me falou nada? Eu tento navegar. Início. Ó, Recente. tô navegando. Recente. Voltar. E Início. eu faço gestos do talkback para ver se eles estão funcionando. Se esses gestos não funcionarem, se eu não conseguir me mexer, é porque o selecionar para ouvir está ativo ainda. Eu preciso desativá-lo, beleza? Vou ativar novamente ele. Acessibilidade. E agora eu vou ler toda a tela. Vou encontrar ele lá em cima. Desativar, selecionar para ouvir. Começar a leitura contínua. Começar a leitura contínua. Vamos lá. Navegar para cima. Smart View. Compar tela. Adicionar aos favoritos. Editar. Compartilhar. Excluir. 2 pontos. L95% e 8,28. Sempre. Existe uma razão. Para continuar. Que nunca nos talte força e pé. Para recomeçar. Bibiana Benites. Bom dia. Viver por amor. Act no app. Dativa. Bom dia. O maiúsculo. Asterisco. Então assim, vocês percebem, por exemplo, que ele fez uma leitura ali onde ele errou algumas palavrinhas. Mas por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a fonte desse cartazinho, é um cartazinho, tá? Ela é uma fonte que mistura ali, parece escrita à mão, enfim, eu tenho dificuldade aqui para entender, mas é um caractere que não, digamos que ele talvez ele tenha alguma dificuldade para fazer essa, ele não é uma letra de imprensa, como a gente costuma dizer, assim, o pessoal que é mais velho, né? É uma letra de forma, vamos dizer assim, como se fosse uma fonte caligráfica, digamos assim, baseada em caligrafia, vamos dizer assim, né? Mas baseada em uma letra mais bonita, mais desenhada, né? Ela está mais próxima da escrita humana do que da escrita de máquina. E a gente sabe que o OCR ele é mais eficiente com fontes mais mecânicas, né? Ainda assim, vocês vejam que o nível de assertividade dele é bem interessante. Agora eu vou tirar uma foto de um... Tem aqui o que parece ser um boleto. Confesso a vocês que eu não sei o que é, mas a fonte é bem pequenininha. E eu vou tirar essa foto aqui. Deixa eu fazer um pequeno corte. Então. Bom, agora eu estou aqui no aplicativo de câmera da Samsung e eu tenho aqui o botão do obturador, Tirar foto. tirar foto, e varrendo para a esquerda, Ver fotos e vídeos. eu tenho aqui a opção ver fotos e vídeos. Então, primeiro eu vou clicar no obturador, Tirar foto. tirar foto. Pronto, ele já tirou a foto aqui. A Samsung ela tem uma câmera muito boa, mas ela só faz aquele disparo guiado Galeria. Navegar. baseado em rostos, né? Bom, agora eu estou aqui com a imagem aberta. Acessibilidade. Barra de Vou navegação. clicar aqui em acessibilidade. Vou clicar no centro da tela. Voltar. Acessibilidade. Clicar aqui no centro da tela. Informações gerais sobre tarifas, produtos, serviços e condições gerais do abastecimento podem ser obtidas. Olha em que uma beleza, data a conta de mais água, ó. atendimento a qualquer tempo. Olha que maravilha essa leitura. Isso que eu fiz, eu dei o toque aqui, já estamos falando realmente de uma Voltar. de uma fonte baseada realmente em escrita de máquina, né? Então, Acessibilidade. vou clicar de novo em acessibilidade. Da primeira vez eu cliquei em acessibilidade, cliquei no centro da tela. Agora eu vou clicar em acessibilidade, vou fazer a exploratória. Agora que eu já sei a posição que o selecionar para ouvir está, fica mais fácil de eu localizar ele, porque essa é uma vantagem dos dispositivos baseados no toque, né? Os dispositivos touch, a gente sabe a real posição deles em relação à tela, que essa era uma parada que a gente... Era uma abstração quando a gente mexia em computadores não táteis, né? A posição dos objetos na tela nos era, enfim, por questões óbvias, nos eram ocultadas. Com a possibilidade de tocar na tela, a gente sabe, né, de antemão aonde os objetos, principalmente os objetos fixos, ficam em relação à própria tela. Então essa é uma vantagem muito interessante dos dispositivos móveis, né? Então vou localizar aqui o selecionar para ouvir. Começar a leitura contínua. Vou mandar ele ler, fazer a leitura contínua. Navegar para cima.
Smart View, compar tela. Vamos aguardar. Adicionar aos favoritos. Editar, compartilhar, excluir, 2 pontos. 94% i, 8,33, 24, FSC www.fsc.org, misto, OR, o 0800, 646. Telefone aí dos caras aí, né? Papel produzido, AMI, fontes responsáveis, FISC Celsius 104.035, PREZAD ou usuário. Esta conta é emitida em papel termosensível, tendo vida ou com acento agudo. Papel mas termosensível. precisa tomar alguns cuidados, Termosensível, como né? luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva. Evite Olha que também bacana. contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos. Informações gerais sobre tarifas, produtos, serviços e condições gerais do abastecimento podem ser obtidas na unidade de saneamento local e nos demais canais. E de assim, atendimento a qualquer tempo. gente, Evite só pra transtornos. gente... Acessibilidade, barra de navegação. Deixa eu clicar de novo aqui. Só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, essa foto não ficou tão bem batida assim, tá? Ela não ficou tão bem batida assim. E o resultado é esse, ou seja, uma beleza, né? Bom, eu acho que aqui ficou claro o potencial de reconhecimento de tela que o Selecionar para Ouvir tem. E como a gente pode, enfim, fazer um uso dele, desde que a gente tenha em mente alguns cuidados, os cuidados que eu relatei aqui. A gente pode fazer o uso do Selecionar para Ouvir em conjunto com o nosso leitor de telas. E isso, claro, isso não vai te... isso não significa que você não vai precisar de softwares como o Sullivan+, ou coisas semelhantes, assim como os usuários de iOS não deixam de usar o SingAI apenas porque o VoiceOver consegue fazer alguns tipos de escaneamento. E se você for perguntar para qualquer usuário de Jieshu, você vai verificar, o pessoal que usa o Jieshu na sua versão paga, vocês vão verificar que eles também usam lá o Speak, o Sullivan+, né, o Seat, enfim, né? Por quê? Porque esses softwares, eles são focados e eles são, digamos que, muito mais otimizados para determinadas tarefas. Então, tipo, isso não substitui esses softwares, mas isso dá um ganho em coisas mais básicas, como ler uma imagenzinha. Você já não precisa, né, entrar lá no Sullivan ou entrar na galeria, ou enfim, compartilhar isso aí com um reconhecedor, né? Eu posso inclusive utilizar aqui o Selecionar para Ouvir, tirar uma foto de uma nota de dinheiro e reconhecer essa nota, beleza? Sem necessariamente precisar de um software que reconheça dinheiro. Vocês estão me entendendo? Conseguem perceber as aplicações que a gente consegue ter apenas utilizando o que a Google está nos entregando aqui? Então, assim, é importante a gente ter essas referências, porque muitas vezes a gente ouve o pessoal endeusar essa ou aquela solução, esse ou aquele sistema, sendo que muitas vezes a gente tem uma solução na nossa mão e o que nos falta é muitas vezes a informação de como usar essa solução. Ela resolve tudo? Selecionar para ouvir? Não, não resolve tudo, porque, por exemplo, a gente tem lá no Jieshu uma otimização dessa capacidade que o Android tem e uma aplicação mais eficiente dentro do leitor de tela Jieshu. A gente poderia ter algo parecido aqui no Android dentro do próprio Talkback. Nós não temos, o VoiceOver também tem. É uma melhor otimização desse recurso. Eu não sei porque o Google não faz isso. Talvez eles acreditem que já existe isso no Selecionar para Ouvir, e de você poder utilizar o Selecionar para Ouvir em conjunto com o leitor de telas que você quiser. Talvez eles julguem que não seja necessário. Mas enfim, eu não estou lá dentro. O projeto Talkback, as coisas do Google são fechadas lá, né? Assim como, assim, não nos é dado saber muita coisa. Ainda assim, você que, por exemplo, não tem um iOS e não tem um Jieshu pago, pode lançar mão dessa ferramenta e, enfim, vocês perceberam aqui o potencial do Selecionar para Ouvir. Então, cabe a vocês treinarem e verificarem se vai atender vocês, se não vai atender vocês, né? E, enfim, a minha contribuição eu deixo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pela paciência de sempre. Um abração. Tchau, tchau.